do verso 3 ao 10. Lucas 17, do verso 3 ao 10. Há algumas semanas, comecei essa passagem falando para vocês sobre o perdão. Acho que foi na quinta-feira, aqui eu falei sobre... Foi quinta? Foi. Falei o que significa perdoar, né? Então, eu completei o que estava faltando aqui, para nós continuarmos aqui. Então, nós não vamos nos demorar muito, porque eu só vou terminar algo que nós já havíamos começado. Então, nós vimos aqui acerca do perdão, o que a pessoa ofendida deve fazer. No verso 7, está mostrando que se alguém pecar contra mim, eu devo ir até ele e repreendê-lo, né? Então, não é eu vou esperar que ele venha até mim, né? A Escritura ela nos diz que o ofendido deve ir até o ofensor e repreendê-lo. Expliquei para vocês o que seria a questão de repreender. É sempre buscar o arrependimento do outro, né? Eu vou em tons pastorais, mais firme, mostrando para essa pessoa o que ela fez, né? E nesse tom buscando o arrependimento. E então, essa pessoa caindo em si, ela se arrepende, ela pede o perdão, né? Ela diz, o verso 3 diz, se ele se arrepender, perdoa-lhe, então eu perdoo. E aí o verso 4 expande um pouco mais isso, diz, por 7 vezes no dia, ou seja, se ele cometer a mesma questão no dia, e vier até mim e pedir, estou arrependido, eu devo perdoá-lo, né? E aí o que aconteceu? Mostrei que do verso 5 em diante, os apóstolos ouvindo isso, eles tiveram uma resposta para o Senhor. E qual foi a resposta dele? Então, diante disso, Senhor, aumenta-nos a fé, né? Aí falei para vocês que parece ser uma resposta piedosa essa dos apóstolos, né? E porque eles ouviram, qualquer que seja a frequência com que isso aconteça, dessa forma, tu deves perdoá-lo se ele vier se arrepender. E então os apóstolos disseram, né? Senhor, aumenta-nos a fé. E veja o que eles estão dizendo aqui, né? Eles estão como se fosse uma resposta muito piedosa. E essa resposta, ela não foi uma resposta piedosa. Aumenta-nos a fé. E como é que eu sei disso? Como é que o senhor sabe disso, pastor? Na resposta de Jesus. Na resposta que Jesus dá para eles. Então, Jesus lida com essa questão no verso de número 6, dizendo o seguinte, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Um grão de mostarda, pequenininho, né? O que Jesus estava dizendo aqui? Parafraseando novamente, ele está, eu vos dei uma ordem, e vocês estão arranjando desculpas sobre por que vocês não conseguem obedecê-la. Era basicamente isso que ele estava dizendo. A desculpa dos discípulos é que eles não tinham fé suficiente para fazer isso que Jesus está dizendo. Essa foi a desculpa deles. Então, por isso aumenta-nos a fé, eles dizem, né? Então, quando nós tivermos mais fé, então nós vamos obedecer o que o senhor acabou de dizer aqui. É isso que está nas entrelinhas, né? Por enquanto, mestre, a minha fé não é suficiente para obedecer isso aí que o senhor está dizendo. Parafraseando o que eles disseram, né? Então, Jesus está ensinando aqui os seus discípulos a agir de uma forma, da forma como ele ordenou, e agir da forma como ele ordenou não é uma questão de quantidade de fé. O quanta fé você tem. Não é essa questão que Jesus está mostrando. Jesus está dizendo para os discípulos que se eles tiverem fé, eles podem obedecer. Porque só pode obedecer os mandamentos de Deus quem tem o quê? A fé. A fé dada por eles. Então ele está dizendo, se você não obedecer, é porque você não tem absolutamente a fé. Você não obedece. Mas se você tem a fé que Deus te deu,
né? Então você é obrigado a obedecer isso do seu mestre. Então Jesus está dizendo para esses discípulos que eles têm alguma fé. E se eles têm alguma fé, mesmo que pouquinha, mesmo que só um pinguinho, só um feixe de luz passando pela brecha, do tamanho do grão de mostarda, ó, eles podem fazer maravilhas com isso. É o que ele está dizendo. Então não diga que precisa de mais fé. Isso não é questão de quantidade ou de quanta fé se tem, mas questão de se obedece ou se não obedece. Essa é a questão. Entende? Então Jesus está dizendo isso. Essa é a questão de obediência, não uma questão de quantidade de fé. E aí, dessa forma, Jesus estilhaça aqui o quanto eu tiver mais fé como desculpa apresentada pelos discípulos. Jesus estruturou o seu exemplo de tal maneira que elimina também uma segunda desculpa, porque veja como é a coisa. Eles deram a primeira desculpa, nós não temos fé suficiente para isso. Mas aí quando Jesus refuta, é igual acontece com alguns, né? Foi refutado, ele vai para uma outra desculpa. Mas antes que eles comecem isso, Jesus conhece os corações, faz o quê? Ele antecipa isso e continua dizendo, né? Quem sabe alguém vai objetar, dizendo aqui, né? E ele me bate no nariz 7 vezes por dia, seu arrependimento pode não ser sincero. Cadê o Newton, né? A gente está discutindo isso daqui da outra vez, deve estar para ali. Seu arrependimento pode não ser sincero, né? Afinal de contas, pelo seu fruto nós vamos conhecer a árvore, então eu o perdoaria, se eu tivesse aqui pelo menos qualquer certeza de que o arrependimento dele é verdadeiro e não é falso. Eu falei um pouco disso na quinta-feira, mas posso repetir aqui. Deus sonda os corações e sabe qual é o arrependimento falso e qual é o verdadeiro. Eu que não sondo, eu não tenho como saber. Se a Dilson chegar comigo e dizer, meu irmão, pequei contra você, me perdoe. O que eu posso dizer? Tu não está verdadeiramente arrependido? Entende? Me perdoa. Ele pode estar com algum sarcasmo, sei lá, mas ele está dizendo. Aí foi o que eu falei na quinta. O ato de pedir o perdão é uma humilhação. Por mais altiva que a pessoa que está pedindo ache que ela está por cima. É uma humilhação, porque quem tem que declarar o perdão? Lembre-se que eu falei para vocês na quinta que perdão é uma declaração, uma promessa, né? Não é questão do sentimento, eu não estou sentindo aqui de te perdoar. É uma declaração. Uma declaração onde você faz o quê? Você diz para o outro que não vai mais tocar nesse assunto com ele, nem com o outro, e vai fazer um esforço para não se lembrar mais. Isso é o perdão, certo? Então o que acontece? Eu estou vendo aqui que o arrependimento dele não é verdadeiro. A Escritura não está dizendo para eu examinar esse arrependimento. Então quando foi que tu viste alguma planta crescer de um dia para o outro, de um fruto? Às vezes, um fruto de arrependimento, ele pode brotou, e ele vai crescendo, né? Vai crescendo. Então, fruto leva tempo para crescer. Jesus não colocou uma condição aqui. Se ele vier a ti arrependido dizer que ele está verdadeiramente arrependido, aí você perdoa. Senão, não é assim, né? Então nós temos que observar isso aqui, tá bom? E aí, antes que venha uma outra desculpa, o que Jesus faz? Ele antecipa, a partir do verso de número 7, Jesus antecipa uma outra desculpa dos discípulos. Ele diz o seguinte, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo? Olha essa figura, irmão. Imagina que você é um patrão, você estava lá no campo, aí você tem um servo na sua casa, alguém que cuida de lá, e aí você chegou em casa, na hora do almoço, e aí você diz assim, vem já e põe a mesa, né? Que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Ele está dizendo, vem, chegou da labuta, tem o servo, vem aqui, senta comigo e tal, ele ainda nem fez a comida, ele ainda nem preparou nada, você já senta aqui comigo, quem é que vai preparar as coisas? Quem é que vai fazer? É basicamente isso que Jesus está dizendo. Ele vai sentar e vai dizer, vai, prepara, que aí eu vou me servir, eu vou comer, né?
e aí assim a coisa vai desenrolar. Porventura terá que agradecer, verso de número 9, terá que agradecer o servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Muito obrigado, porque você preparou aquilo que era o seu trabalho, preparar o meu almoço, ou preparar a minha refeição, etc, etc. Essa é a figura. Então, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto fui ordenado, dizei, servos, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, imagina aí esse escravo que esteve trabalhando debaixo de um escaldante sol, assim como seu patrão, e lembre que isso daqui era lá no sol da Palestina, ali naquela região, no sol escaldante da Palestina. Não que o sol é mais forte lá, mas de fato a sensação térmica deve ser muito maior no deserto, né? Então, ele está cansado, ele está com sede, ele está faminto, ele chega junto com seu patrão na casa, e aí o patrão diz, senta, descansa e tal, e tudo. É assim que Jesus está mostrando aqui, vai, toma um banho, come alguma coisa. Jesus está dizendo, nenhum patrão faz isso com o seu empregado. Nem pensar. O que ele diz? Vai, te livra dessa roupa suada, fedorenta, toma um banho, depois vai e cozinha e faz o meu jantar, por assim dizer aqui a figura, né? E nem prove da comida, até que eu tenha acabado de comer. Talvez o mestre até tenha posto um guarda para ver se de fato ele está lá, não está mexendo, ou não cuspiu na comida, porque está zangado, porque o outro falou isso. Mas o fato aqui é assim, ali está o servo, vamos dizer que ele está fazendo um purê de batatas, e por outro lado, há algumas ervilhas ali e tal, né? E há o aroma da carne assada e tudo. Consegue ver esse servo querendo comer, fazendo a comida, querendo comer, mas não podendo comer. Lá está ele, o seu estômago está embrulhando, roncando, né? Água na boca, mas ele não pode sequer beliscar, porque ele tem que levar primeiro para o seu patrão. E aí ele deve ficar ali com uma espécie de toalha pendurada aqui, esperando, como um mordomo, né? Esperando o seu mestre terminar de brincar, quem sabe, com o garfo, com uma ervilha na ponta do garfo e etc. E ele com fome lá. E então, finalmente, o seu senhor termina de comer, mas ele ainda quer o quê? Depois de comer, ele quer o quê? Lá em casa, os meninos vivem querendo, né? Eles querem uma sobremesa. Então, eu terminei de comer, eu quero uma sobremesa. E aí, ok, eu penso que vocês já entenderam aqui e tal, beleza. Agora, pense a respeito disso. Tudo naquele escravo está dizendo, come isso tudo sozinho, esqueça ele lá fora, não faz o que ele está dizendo, mas ele não pode. Ele não pode fazer. Ele tem que obedecer ao seu mestre contra todos os seus próprios sentimentos, contra tudo aquilo que está pulsando dentro dele. Então, ele não vai poder, se eu sentir, eu vou obedecer. É isso, basicamente essa é a figura que Jesus está dizendo. Se eu sentir, eu vou obedecer. E Jesus destacou que mesmo assim, ele não fez absolutamente nada de excepcional. Note isso. Mesmo depois dele ter resistido aos seus instintos, mesmo depois dele ter sacrificado tudo isso e obedecido o mestre, Jesus está dizendo, fez nada de excepcional. Está vendo como é que é isso aqui? O que ele fez? Apenas a sua obrigação de obedecer. Irmãos, isso daqui nos humilha mais uma vez. Porque às vezes tem aqueles que ficam altivos porque perdoaram, né? Eu perdoei. Eu tenho facilidade de perdoar. Eu não tenho dificuldade, não. E aí começa. Aí Jesus está dizendo, servo inútil. Só fez aquilo que foi ordenado. O que tem de excepcional no que você fez? Você fez apenas aquilo que você deveria de fato fazer, obedecer. Obedecer isso. Então, nós temos aqui todas as desculpas demolidas. Tu não pode excusar-se dos mandamentos de Cristo sobre o perdão, simplesmente dizendo, quando eu tiver mais fé eu vou fazer. Ou quando eu
conseguir olhar ou ver o fruto na vida do outro, aí eu perdoo. Ou quando eu sentir, aí eu vou perdoar. Não confie nos seus sentimentos. Não confie. Na quinta-feira eu acho que eu falei um pouco aqui, né? Que às vezes tinha dias que eu sentia que nem salvo eu era. Isso queria dizer que eu não era? No dia que você levantar e achar que você não é salvo, isso quer dizer que é uma verdade? Não é. Porque não depende de mim, não depende do que eu sinto, depende da declaração de Deus. Lembra de Martinho Lutero? Perguntaram para Martinho Lutero: você sente que os seus pecados foram perdoados? Ele disse: eu não sinto, eu sei, porque Deus declarou que os meus pecados foram perdoados. Então não interessa se eu sinto, se eu não sinto, interessa que Deus declarou. Se eu não estou sentindo, se essas coisas estão me incomodando, o que eu devo fazer? Senhor, eu preciso confiar na tua declaração, eu preciso confiar naquilo que tu dizes ao meu respeito. Não no que eu penso ao meu respeito, mas naquilo que o Senhor diz ao meu respeito, porque de duas coisas a gente pode estar pensando. Ou eu posso estar pensando demais de mim, e aí eu preciso ser abatido, ou eu estou pensando muito pouco de mim e eu preciso ser elevado. Geralmente a gente está numa dessas duas coisas, ou altivo demais, ou se rebaixando demais. Quando eu estou altivo demais, eu preciso de uma pancada, né? Preciso de uma tacada na cabeça para dizer: ei, te aquieta, fica, baixa a tua bola, né? E quando eu estou baixo demais, eu preciso de ajuda, eu preciso de elevação, eu preciso disso. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Beleza, diante disso alguém dirá: espera um pouco, pastor, Deus não quer que eu seja hipócrita, não é? Isso é verdade. E se alguém retorna dizendo: então, se eu perdoar alguém quando eu não estou disposto a fazê-lo, eu não vou ser hipócrita? Se eu perdoar alguém quando eu não estou querendo perdoá-lo, eu não vou estar sendo hipócrita? Sim ou não? Hã? Sim? Quem concorda? Não? Sim ou não, irmãos? Não, e eu explico por quê. Deixe-me dar-lhe uma explicação do porquê. A única razão pela qual tu levantas essa objeção, ou alguém levanta essa objeção, é porque muitas vezes nós somos influenciados pelos tempos que nos cercam, pela cultura, pela cosmovisão que nos cerca. E a cosmovisão prevalecente nos nossos dias nós somos orientados por aquilo que nós sentimos. Então eu sinto, ok. Eu estou sentindo que eu estou te amando, eu continuo contigo. No dia que eu não sentir mais, tchau, vou embora. Entende? Então é basicamente isso. Esse é um dos exemplos. Então, é orientada pelo sentimento. Uma cultura orientada pelo sentimento. Veja, para pensar dessa forma, deve-se adotar a visão não bíblica orientada pelo sentimento de hipocrisia. É o contrário. O seu argumento é que se não se sente de fato perdoando, tu estás sendo falso, portanto, hipócrita. Geralmente é assim. Isso é um engano do diabo, uma perversão da verdade de Deus. Na verdade, tu compraste um ponto de vista não bíblico quando abraça isso. Deixe-me explicar um pouco mais. Todas as manhãs eu faço algo contra todos os meus sentimentos. Todas as manhãs. O que eu faço? Eu me levanto. Eu acordo todas as manhãs. Queria ficar um pouquinho mais? Já vi ali, é verdade, né? Então geralmente queria ficar um pouquinho mais. Todas as noites eu faço algo contra os meus sentimentos. Quero dormir. Eu não quero dormir, é o contrário. Todas as noites a minha mente está a 1000 e eu não quero deitar para dormir. Eu queria que o dia esticasse um pouco mais.
E aí o que eu faço? Não, está na hora. Vai e deita. A mente fica um pouco trabalhando, daqui a pouco apaga. Então, todos os dias, dificilmente eu quero me levantar e dificilmente eu quero me deitar para dormir. De manhã eu gostaria de jogar o despertador pela janela, cobrir a cabeça com as cobertas, esquecer tudo. Mas eu faço isso? Não. Eu não faço isso. Eu me levanto. Ora, irmãos, isso faz de mim um hipócrita? Eu me levanto quando não quero me levantar. Isso faz de mim um hipócrita? Eu vou dormir quando eu não quero dormir. Isso faz de mim um hipócrita? Está vendo como a gente não pensa nas categorias corretas? Então, claro que não, né? Então essa é a única coisa que eu tenho que fazer contra os meus sentimentos. Eu tenho que fazer contra aquilo que eu estou sentindo durante todo o dia, a fim de ser responsável para com Deus, para com os outros, para com a minha vocação. Eu tenho de fazer muitas coisas contra os meus sentimentos. Muitas. Às vezes eu converso com a minha família lá em casa e eu digo, eu estou sentado lendo alguma coisa. Aí eu digo, sabe o que eu queria estar fazendo? Eu queria estar me enchendo de dopamina. Eu queria estar passando, eu queria estar vendo alguma coisa, eu queria estar em outro lugar. Queria estar fazendo isso. Eu estou ali contrário ao meu sentimento. Não que eu não tenha prazer, entende? Mas há um momento em que você está cheio de, eu acho que é serotonina, que você começa a estressar, começa a ficar cheio dessas coisas, você tem que desopilar. E então eu faço tudo isso por causa, contra os meus sentimentos, para quê? Para cumprir as minhas responsabilidades. Todo dia. Então, significa que eu estou sendo hipócrita? Não. Significa que eu estou sendo responsável. Significa que eu estou sendo responsável. Então a visão bíblica de hipocrisia faz sentido para outra coisa. Se eu tivesse dito para vocês, ou tivesse levado a acreditar, qualquer um de vocês aqui, que eu não tenho lutas para levantar da cama pela manhã, ou eu não tenho lutas para deitar na cama para dormir, aí sim, aí eu estou sendo o quê? Hipócrita. Também tem um aspecto. A hipocrisia sempre ela vai ter o aspecto da mentira, porque você acaba vestindo um disfarce, né? A hipocrisia vem, a palavra vem do que acontecia no teatro, né? De colocar máscaras. Então você tem essa coisa. Mas não é esse o caso aqui. Eu não estou sentindo de perdoar, então se eu não perdoar, ou se eu perdoar, você é hipócrita. Não é esse caso. Você está sendo responsável, você está sendo obediente ao Senhor que lhe mandou perdoar. O que você vai fazer com o que você está sentindo é uma outra questão. Entende? É um processo que você vai ter que passar. E quem não teve, infelizmente, vai ter que verificar. Eu acho que está gravado, né, Adil? Ou aquela outra. Volta lá no canal e verifica para você pegar esse gap aí, ou esse vácuo que ficou. Tá bom? Então, há um processo. A ferida está aberta e a ferida não é curada da noite para o dia. Precisa-se de um processo. E aí ambas as pessoas, ou todas as pessoas que estão envolvidas, tanto as ofendidas como o que ofendeu, tem que estar envolvida nesse processo de cura. Entende? Porque senão não dá para caminhar. Então, se a essa altura alguém ainda tem dificuldade de aceitar e agir em conformidade com o que eu já falei aqui, talvez seja porque você ainda está se agarrando a uma visão que é orientada, ou orienta o perdão pelo sentimento e não pelo aquilo que a Escritura está dizendo. Mas nós já vimos que o perdão ele não é um sentimento, ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Agora deixe-me explorar um pouco mais desse aspecto da promessa. Tu pode fazer uma promessa, quer você sinta, quer você não sinta. Você pode fazer uma promessa
e pode manter essa promessa, quer você sinta, quer você não sinta. Então, por exemplo, tu estás no culto, o pastor se dirige aos maridos que são desatenciosos, que não dão atenção para sua esposa, etc. E de repente há uma pergunta de aplicação: qual foi a última vez que tu levaste a tua esposa para jantar fora? Não é o caso aqui agora, tá? Não vai cutucar aí o outro agora, calma. Eu só estou dando um exemplo. Qual foi a última vez que tu levou a tua esposa para jantar fora e tal? Aí alguém já começa a pensar: foi sexta-feira passada, já levei. Também não é esse o caso, tá bom? Então tu pensa, deixa eu ver, sei lá, foi setembro do ano passado, dezembro do ano passado, sei lá. Tá vendo? Aí já tá. Não, mas, poxa, coloca na conta, né? Não, Gil? Tem que colocar na conta, né? Mesmo assim levou. Então, aí, vamos dizer, sei lá, o pastor me pegou agora. E aí tudo isso mostra como tu te sentes, como tu não sentes, por assim dizer, ou sei lá, como tu não sentes vontade de sair de casa para comer, se for igual a mim, é uma dificuldade para sair de casa. Então, tu deverias fazer uma vez ou outra, porque isso é dever, ou porque tua esposa gosta e etc. Então, no caminho de volta para casa, aí você vai e diz, olha para a sua esposa e diz: querida, vou te levar para jantar. Te levar para jantar e vou te levar para jantar sexta-noite. Sexta-noite a gente vai jantar junto. Tu ainda não está com vontade de fazer isso, mas você vai e mesmo assim faz, porque é seu dever fazer. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui? É que tu podes fazer uma promessa mesmo sem estar sentindo. Então, mesmo sem estar sentindo, quer você sinta ou não. Então, tu podes perdoar verdadeiramente e obedecer a Cristo, ou podes não perdoar e desobedecer a Cristo. É simples. Então, agora veja, o texto continua no verso de número 10. Depois de haverdes feito tudo quanto for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus está falando sobre o que aqui? Sobre dever. Dever. Ninguém aplaude o outro porque ele fez aquilo que lhe era obrigação. Não é nada de extraordinário. Certo? Você, aí, já viu aquele... Eu não faço, todo mundo fala. Quando eu faço, ninguém fala. Claro. É claro. É a sua obrigação, você tem que fazer. Mas já viu, viu que a maior parte dos conflitos estão nisso daí? Só me critica. E quer louvor de quê? Não foi nada de extraordinário. Entende? Imagina aí, se eu chegasse, saísse daqui, terminasse de dar o estudo, chegasse ali na porta, e aí, irmão, boa semana e tal, chegasse em casa: rapaz, ninguém falou que estuda, hein, pastor? Entende? Que pregação, pastor. De vez em quando tem alguém que fala, mas aí toda vez alguém falou nada. E aí eu ficasse encabulado com isso. Sabe o que é encabulado, né? Então, desculpa pelo linguajar, tá bom? Então é coloquial. E eu ficasse zangado com essas coisas. Ninguém falou nada sobre a pregação, ninguém falou nada. Eu tive lá na reunião, ninguém falou nada. Isso é a sua obrigação, irmão. No dia que eu fui lá e não preguei, ou então a pregação não foi legal, não estudei bem, o termo que a gente usava no seminário, piquei o fumo, né, na pregação. Aí chega ali: pastor, que pregação ruinzinha hoje, hein? Aí eu vou dizer: tá vendo? Todo dia eu prego aqui e ninguém fala nada. Mas no dia que eu não preguei bem, alguém vem e fala. Entende como não é justo o que eu estou falando? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? A minha obrigação é se debruçar sobre as Escrituras e trazer uma coisa sólida para você, para a igreja de Cristo, para o crescimento da igreja. Aí no dia que eu não faço isso, alguém fala e eu fico zangado. Eu deveria agradecer, porque isso vai me dar um choque de realidade para que eu volte para aquilo que eu deveria estar fazendo. Entende? Então, você precisa pensar nisso. Imagine aí a promessa do jantar.
feita por ti no domingo, e aí, em seguida, você passou pela pior semana que você poderia ter passado. Pior semana. Tudo que poderia ter dado de errado, deu naquela semana. Chega sexta-feira. Chegou sexta-feira, tu mal pode esperar para chegar em casa, relaxar, colocar os pés, quem sabe, para cima, né? Desfrutar de uma comida caseira. Aí o que aconteceu? Te esqueceste da tua promessa. Para algumas casas isso é bronca, né? Esqueceu da promessa. Então, à medida que tu caminha até a porta da frente, tu quase pode sentir o cheiro da refeição da noite, que te cumprimenta, mas de repente, não tem nada. Está nada pronto, não tem nada feito. Começa a estranhar. Começa a olhar, mas quando tu abre a porta, dá de cara com a tua esposa, como? Totalmente arrumada. Está toda produzida. E aí, de repente, tu te dá conta. A última coisa que tu sente vontade de fazer é de sair para comer. Não é? Última coisa, mas tu podes ou não manter a promessa e desfrutar dos frutos da tua decisão. Pode simplesmente, hoje não dá não, vamos deixar para outra coisa e desfrutar dos frutos dessa decisão. Outro pode dizer, mesmo não querendo, vamos lá. E desfrutar dos frutos dessa decisão. Então pensa, tu pode manter uma promessa, quer você sinta, quer você não sinta. É difícil? Claro. Claro que é difícil. Mas é por isso que Jesus advertiu no início. Lembra da palavra que ele colocou lá no início? Verso de número 3, de Lucas 17. Acautelai-vos. Atenção. O que eu vou passar a falar agora não é fácil. Não é fácil. Então, cristão, existe alguém que tu te recusas a perdoar? Alguém que pisou no teu calo e que tu nunca procuraste? Mas tu continua com esse negócio, todo tempo isso vem, ó. Tu tens negócios inacabados a resolver e ainda não resolveste. Então crie coragem, erga tuas mãos cansadas e endireite os teus joelhos trêmulos e pela graça de Deus vai e busque essa pessoa. Busque o perdão para ti mesmo por teu pecado de recusar em protelar a reconciliação com aquele que te ofendeu. Então fale sobre aqueles assuntos que estão pendentes entre ti e a outra pessoa e resolva de maneira que Deus esteja direcionando, da maneira que Deus nos direcionou. E no que depender de vós, né, diz a Escritura, tende paz com todos os homens. Então não deixe de lado por mais tempo isso, arrepende-te por não ter ido, peça o perdão a Deus e depois vai e faça o que você tem que fazer, que Cristo mandou você fazer. Então, recusar-se a perdoar é uma decisão, sabe de quê? Alguém sabe dizer? Recusar-se a perdoar é uma decisão que expressa uma coisa: vingança. A Escritura diz: não vos vingueis uns aos outros, a vingança pertence a mim. E recusar-se a perdoar é exatamente isso, é tomar a vingança nas tuas mãos, os assuntos nas tuas mãos. E onde é que nós aprendemos na Escritura uma figura disso? José. José levou a lógica da vingança pessoal à sua conclusão lógica quando, em resposta ao suposto pedido de perdão dos seus irmãos, ele disse para os seus irmãos, Gênesis 50, verso de número 19, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Uma vez que o Senhor disse, a mim pertence a retribuição, Deuteronômio 32, 35 fala isso. Então, vingança de qualquer espécie, mesmo protelar o perdão é uma tentativa de arrogar a obra de Deus para si, aquilo que pertence a Deus para mim. Entende como a coisa não é tão simples quanto você achava? Então, quando tu dizes a alguém, eu te perdoo,
tu fazes uma promessa a esta pessoa. Tu estás fazendo uma promessa, e uma promessa tríplice, lembrem-se? Vocês se lembram? Uma promessa tríplice. Tu prometes não lembrar daquele pecado, isso diz respeito a você. Você promete não lembrar disso com a outra pessoa, isso diz respeito ao outro, né? Ao próximo, não trazer à baila, e nem para os outros, para ninguém. Então, o pecado, o assunto está enterrado, foi sepultado. Essa promessa às vezes é mais fácil de fazer do que de manter, mais fácil. Então esse problema de manter a promessa tríplice aqui de perdão, no entanto, é um assunto para uma outra ocasião, porque aí a questão é de manter essa promessa. Então agora, finalizando, duas coisas são importantes. Primeira, lembre-se quantas vezes em cada dia Deus te perdoa. Isso tem que estar na tua mente. Para que você exerça ou pratique o perdão, tem que estar na tua mente quantas vezes o próprio Deus te perdoa num só dia. Quantas vezes tu pecas e deverias ir a Deus pedindo perdão a Ele. Essa é a primeira coisa. Segundo, se tu realmente perdoar-te, não é a 7ª vez, não é a 5ª vez, não é a 30ª vez, nem mesmo a 31ª. É sempre a primeira vez. Se perdoou, é sempre a primeira vez. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente. Fulano já pecou contra mim 6 vezes hoje no mesmo pecado. Ele já pediu perdão das 6 vezes e está pedindo da 7ª agora. É a 7ª vez que eu estou perdoando? É a primeira vez. Por quê? Porque aquele assunto já foi enterrado, já morreu. Por isso Jesus diz: acautelai-vos. Atenção, a coisa é difícil. Por isso que os discípulos dizem: aumenta-nos a fé. Não tem como cumprir isso daí. Jesus, não. Isso aqui não é questão de quantidade de fé, isso aqui é questão de obedecer. Então, diante de nós, diante desse estudo, a questão é: eu vou obedecer ou não vou obedecer? É simples. Alguma pergunta? Claro, se perdoou e jogar, eu estou quebrando a minha promessa. Se eu declarei o perdão e fico tocando nisso de novo, eu estou quebrando a minha promessa. E aí já foi o contrário, né? Eu de ofendido, eu agora viro o ofensor. Entende? Então o quadro muda, porque agora eu pequei contra o próximo. E aí o processo de novo volta. Quem é que agora tem que repreender? O que teve a promessa quebrada. Você prometeu e você está quebrando a sua promessa. Agora a repreensão é do outro lado. E aí o processo continua de novo. Entende? Então é assim que a Escritura mostra como nós devemos nos relacionar. Alguma outra coisa? Todo mundo com fome já, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te rendemos graças por tua palavra, que é verdadeira e é fiel, e ela nos ajuda, ó Pai, ela nos direciona, nos diz como viver neste mundo que é um marasmo de confusão. Que o Senhor de toda a glória nos ajude a obedecer-te, que essa palavra esteja no nosso coração e que o Senhor nos ajude com a dificuldade em aplicá-la, porque de fato, Senhor, reconhecemos que é muito mais fácil de falar do que de fazer, mas que o Senhor, por tua graça, por tua glória, nos dê a capacidade, como o Senhor tem nos dado, de obedecer a tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos um ótimo dia.